Olá, eu sou o professor Adriano e estou gravando esse vídeo para esclarecer umas dúvidas sobre as integrais não simétricas nas séries de Fourier. A dúvida é a seguinte: dada uma função periódica de período 2L, né, obtemos a série de Fourier como uma soma, né, infinita de senos e cossenos, cujo esses coeficientes ANs e BNs são obtidas a partir dessas integrais. Essas integrais, né, definidas, elas estão no intervalo simétrico de menos L até L. Então, por exemplo, neste gráfico aqui, da função y de t, ela é periódica de período 2π, né? E o intervalo de integração vai de menos L até L, nesse caso aqui o L vale π. Então, o intervalo de integração seria de menos π até π. A questão levantada é se eu posso fazer a integral da série de Fourier em um intervalo não simétrico, desde que seja o mesmo comprimento do período da função. O que queremos dizer com isso? Ao invés de integrar a função de menos L até L, se eu não poderia deslocar esse intervalo e fazer a integração, por exemplo, de 0 até 2L, ou então ainda fazer um deslocamento mais e integrar, por exemplo, a função de π até 3π. A resposta para essa pergunta é sim, a gente pode fazer isso e a gente vai obter os coeficientes das séries de Fourier normalmente. Isso por conta do seguinte: as funções periódicas elas têm a propriedade que a integral delas, y de t dt, dt de 0 até 2L, por exemplo, ela é igual à integral de um t0 a um t0 mais 2L. Então, se você está integrando, se o seu intervalo de integração for exatamente o comprimento do período da função, então você pode fazer esse deslocamento. Neste gráfico, como é que a gente pode fazer, como é que a gente poderia ver isso, né? Então, se eu quero fazer a integral, digamos que eu quero encontrar o y, o a0, o coeficiente a0. Então, eu vou fazer a integral de menos L até L. Eu estaria buscando a área sobre essa curva da função, considerando a área abaixo do eixo como sendo negativo e a área acima do eixo como sendo positivo. Então, eu estaria calculando essa área, né? Fazendo a integral de menos L até L, ou seja, de menos π até π. Se eu fizer a integral, então, essa integral aqui. Mas se eu quiser fazer a integral de 0 até 2π, eu também posso. Qual que é a área que eu vou estar calculando? Eu vou estar calculando essa área daqui, em verde. Vou colocar uma outra cor aqui, por exemplo. E vou colocar essa cor aqui em amarelo nessas duas áreas aqui. Então, a área que eu vou estar calculando no intervalo simétrico é a área vermelha mais a área amarela. Se eu fizer a integral no intervalo não simétrico, ou seja, não está no meio do ponto zero, então eu vou estar calculando a área em amarelo, aqui nesse gráfico, nesse exemplo, mais essa área em verde. E repara o seguinte, que essa área em verde aqui, se eu deslocar ela é igual à área em vermelho aqui. Isso por conta do quê? Por conta do período da função. Ela se repete, né, para qualquer período 2L. Então, a gente tem essa secção de áreas aqui, né, de integrais, que vai dar o mesmo resultado. Para a gente ver melhor isso aqui, vamos observar um exemplo. Então, digamos que eu tenha essa função que ela é definida desse jeito. Ela é uma função y de t periódica de período 2, e ela é igual a t se t é igual de 0 a 2. Fazendo o gráfico dessa função, eu tenho esse gráfico aqui em azul, que é uma função onda dente de serra, né? Se a gente quisesse usar as fórmulas originais da integral da série de Fourier, eu precisaria definir ela
num intervalo simétrico, ou seja, eu teria que estar integrando ela de menos 1 até 1, e eu faria essa integral aqui, e teria que definir ela como ela vale nesse intervalo de menos 1 até 0, e como ela vale nesse intervalo de 0 até 1. Então a definição da função ficaria, né? Ela é t mais 2 de menos 1 até 0, e ela é t de 0 a 1. Né? Então, digamos que eu quero calcular os coeficientes AN, por exemplo, dessa função. Os coeficientes AN, por definição, é 1 sobre L, de menos L até L, certo? Da y de t, cosseno de n pt sobre L dt. Observando aqui que nesse exemplo, nosso L é igual a 1, então o nosso AN ficaria como sendo 1 sobre 1, né? A integral de menos 1 até 1, y de t, cosseno, vou repetir isso aqui, né? Cosseno de npt sobre L dt. Agora, a y de t, nesse intervalo que vai de menos 1 até 1, ela tem dois valores diferentes, né? Ela tem duas fórmulas diferentes, é t mais 2 e t. Então, eu teria que separar isso aqui como a integral de menos 1 até 0 de t mais 2, cosseno de npt dt, mais a integral de 0 até 1 de t cosseno de npt dt. Então, isso é o que faríamos se a gente fosse calcular essa integral dessa função nesse intervalo. Agora, se a gente escolher, por exemplo, não calcular nesse intervalo de menos 1 até 1, mas usar aquela propriedade das funções periódicas. Lembrando que o intervalo tem que ter o mesmo comprimento do período da função. Nesse caso, o período é 2, o intervalo tem que ser período 2. Mas, se a gente quiser, então, calcular a integral nesse intervalo aqui, né, que vai de 0 até 1, a função de 0 até 2, né, perdão, a função de 0 até 2, ela só tem uma fórmula, que é o t. Então, a gente calcularia o nosso AN como sendo a integral 1 sobre L, né, da integral de menos L de agora. Vamos fazer umas correções aqui. O nosso L é 1. O L aqui não muda, né? Mas agora a nossa integral vai ser 1 sobre L, né? Que é 1 sobre 1. Aqui, a integral de 0 a 2, a fórmula da função t cosseno de n pt sobre L, só que o nosso L é 1, dt. Certo? Então, vamos fazer essa integral aqui para a gente ver esse exemplo aqui, e depois vocês podem comparar com fazendo o integral nas fórmulas corretas, para ver que os resultados eles são os mesmos aqui. Então, vou calcular o A0, né? Vou calcular os ANs aqui, por exemplo. Bom, essa integral aqui é uma integral que a gente faz por partes. Eu vou chamar o meu t de u e o meu cosseno de nπ de dv, né? Então, eu tenho que meu u é igual a t, então o meu du é igual a dt. Então, se o meu dv ele é igual a cosseno de npt sobre dt, então o meu v vai ser a integral disso, né? A integral do cosseno é o seno, né? Fazendo a integral por substituição, esse coeficiente vai cair dividindo, então vai ficar seno de npt sobre np. E a fórmula da integral é o quê? Que a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Né? Substituindo aqui essa integral, então a gente vai ter u vezes o meu v, que é seno de npt sobre np. Aqui eu vou fazer a substituição de 0 a 2, menos a integral de 0 a 2 de
V vezes V du. O meu V aqui é o seno de npt sobre npt sobre np, né? Vezes o meu du, que é dt. Ok. Aqui a gente pode fazer uma substituição já direta, né? O meu u aqui é t, perdão, né? Correção aqui. Aqui a gente pode fazer a substituição nessa primeira parte aqui, que vai ser o quê? É seno, no lugar de t eu vou colocar 2π, né? Então, vou colocar 2 menos o 0. Então, vai ficar 2 seno de 2nπ sobre nπ menos 0 vezes seno de 0nπ sobre nπ. Repara que nesses dois casos aqui, o valor é igual a zero, né? O que nos resta só aquela integral aqui. Então, essa primeira parte aqui deu zero, vamos calcular essa integral. Aqui eu tenho uma integral que eu posso fazer por substituição, né? A integral do seno é o menos cosseno, vai cair o coeficiente aqui dividindo novamente, vai ficar n ao quadrado, π ao quadrado, então vai ficar menos, a integral do seno é menos cosseno de n π, t. Aqui já tinha um n e um π, mais um n ao quadrado vezes um π, π ao quadrado, que eu tenho que substituir de 0 a 2, né? Observa que esse sinal de menos com esse sinal de menos vai ficar um sinal de mais. Isso aqui a gente já viu que dá zero. Então, isso aqui vai ficar cosseno de nπ t sobre n ao quadrado π ao quadrado, que eu tenho que substituir de 0 a 2. Substituindo aqui de 0 a 2, né? Primeiro em 2, então vai ficar cosseno de 2nπ sobre n ao quadrado π ao quadrado, menos a substituição dessa expressão aqui, só que no lugar do t eu vou colocar igual a zero. E aqui a gente tem o seguinte, cosseno de 2 múltiplos de 2π, né? Ou seja, o n que multiplica 2π aqui, ele é sempre 1. Cosseno de zero aqui, ele é sempre 1, então vai ficar 1 menos 1 é igual a zero. Então, aqui a gente encontra todos os valores de AN, a gente sabe que todos os AN são iguais a zero para n igual a 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, a gente pode calcular isso aqui. Como é que a gente pode verificar que realmente isso aqui está certo, que a gente pode fazer essa integral nesse intervalo de 0 a 2? Um dos jeitos de fazer é fazer a integral da forma tradicional, fazer de menos 1 até 1, né? Nessa fórmula aqui, mas aí eu vou ter que fazer duas integrais, né? Se dividir aqui, tem que dar o mesmo resultado, e realmente dá o mesmo resultado. Outra forma de ver que os nossos ANs, né, teriam que ser zero é observar que essa expressão aqui da função, ela é uma função ímpar deslocada uma unidade para cima. Então, se eu pegar essa função aqui e deslocar uma unidade para baixo, o que eu vejo? Eu vejo que ela é simétrica com relação à origem, né? Então, por exemplo, se eu pego um ponto aqui, passo pela origem, ó, eu tenho uma simetria com relação à origem aqui. Qualquer ponto da função aqui, se eu passar pela origem, eu tenho uma simetria. Então, ela é uma função ímpar. No caso, nossa função original, ela é uma função ímpar, deslocada uma unidade para cima, né? A gente sabe que essa uma unidade para cima, ela vai ser o deslocamento, ela vai ser responsável pelo deslocamento vertical. O responsável é o nosso A0. Então aqui a gente tem uma ideia de que o nosso A0 ele vai ser positivo, que está fazendo esse deslocamento. Quanto que tem que dar o nosso A0 nesse caso aqui? Tem que dar 2, porque se a gente for na fórmula da série de Fourier, o A0 é multiplicado por meio para fazer esse deslocamento. Então, para adiantar, a gente pode calcular o A0 nesse intervalo aqui de 2 até 2. Então, qual que é a fórmula do A0? É 1 sobre L, a integral
de menos L até L de y de t dt, certo? O nosso L é igual a 1, né? Então, o nosso A0 vai ser 1, integral. E aqui, ao invés de fazer do intervalo de menos 1 até 1, a gente vai fazer de 0 a 2, ou seja, num intervalo de comprimento 2L, né? Qualquer intervalo de comprimento 2L. Então, vou fazer de 0 a 2. A função, ela vale t nesse intervalo. Então, vou fazer essa integral. A integral de t a gente sabe que é t ao quadrado sobre 2. Temos que substituir no intervalo de 0 a 2. Em 2 vai ser 2 ao quadrado sobre 2, menos em 0 vai ser 0 ao quadrado sobre 2. E isso aqui a gente dá 2, conforme o esperado.